Na realidade eu ia falar sobre 6 lições de Efésios, capítulo de número 6, do verso 11 até o verso de número 19. Nós encontramos algumas recomendações nesse texto. Quem faz questão de pontuar isso é o próprio escritor, que alguns chegam a dizer que foi o próprio Paulo que escreve esta carta, mas alguns dizem que esse livro tem a autoria dos Efésios, e ele é escrito por volta do ano 60 até o ano 62, enquanto a Bíblia diz que Paulo estava preso lá em Roma. Nós acreditamos que o livro não tem outro autor a não ser Paulo, mas alguns costumam dizer que não foi Paulo. Paulo endereça esse livro aos crentes de uma província da Ásia, e essa província da Ásia, Paulo dá-lhe o nome de Efésios, que nós sabemos que Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, que logo quem nasce em Éfeso são chamados de os Efésios. Nós conhecemos um pouco, ao ler esse livro, a cultura dos Efésios, e alguns chegam a dizer que eles sejam bem tumultuados. O centro de Éfeso era a cidade histórica, e além de ser cidade histórica, como ficava próximo de Roma, Alexandria, Corinto, tinha algumas coisas importantes nesta província chamada de Éfeso, ou Efésios. Paulo, ele se converte por volta do ano, me parece que 35 depois de Cristo. E Paulo tinha um costume, diante de convertido, ele sempre ia a Éfeso, a ponto de Atos capítulo 13 dizer que, como de costume, Paulo vai um dia daqueles a Éfeso, e quando ele chega em Éfeso, por surpresa dele, ele entra em Éfeso e não faz, ou por surpresa do povo, ele não faz o que de costume ou costumeiramente ele fazia, que era entrar em Éfeso e adorar a deusa dos Efésios, que levava o nome de deusa Diana. Diana ficava próxima às margens do rio que banhava Éfeso, e as águas banhavam também a deusa Diana, conhecida como a deusa dos Efésios. Quem entrava em Éfeso e passava em frente a Diana tinha que costumeiramente agachar-se, chegar em frente a Diana e dizer assim: salve Diana, a deusa dos Efésios. E Paulo, antes de se converter ao Evangelho, no ano 35,
Antes da sua conversão, Paulo entrava em Éfeso, chegava em frente a Diana, se curvava e dizia: salve Diana, a deusa dos Efésios. Atos 13 diz que um dia daqueles, Paulo entra em Éfeso e ele já era convertido. E ele agora entra em Éfeso e passa em frente a Diana, e não se curva e nem diz salve Diana, a deusa dos Efésios. Por ele não dizer isso, os que lhe conheciam interpelaram Paulo e disseram: ei, o que aconteceu? Todas as vezes que você vinha em Éfeso, descia do cavalo, curvava-se diante da deusa Diana e dizia: salve Diana, a deusa dos Efésios. Paulo respondeu: eu encontrei alguém maior do que Diana, que diante dele todo o joelho se dobrará. Eusébio de Cesareia diz que pegaram Paulo, bateram em Paulo, pegaram Paulo já quase morto, jogaram fora da cidade de Éfeso, e Paulo caído lá. De repente os discípulos iam passando na porta da cidade de Éfeso e vê um homem caído. E aí alguns dos discípulos reconhecem e disseram: parece Paulo. Pararam, alguns deles desceram lá. Quando viraram para cima para olhar o rosto, era justamente Paulo. Levantaram Paulo, acordaram Paulo e disseram: o que aconteceu? Paulo disse: eu entrei em Éfeso, e como costumeiramente eu me curvava diante de Diana e dizia: salve Diana, a deusa dos Efésios. Agora, como eu conheci o Evangelho, eu entrei em Éfeso e não me curvei a Diana. Me bateram e me jogaram aqui fora morto. Levantaram Paulo trocando as pernas e disseram: e aí, Paulo, vai para casa? Paulo disse: não, agora eu vou entrar em Éfeso, vou chegar na praça de Éfeso e vou pregar a alguém que eu conheço e que transformou a minha vida e que é maior do que Diana. Os discípulos tentam convencer Paulo. Paulo diz: não, eu tenho que pregar em Éfeso. É assim que a igreja nasce nessa província onde residiam os Efésios. Apesar de ser um moço de 1,65 m de altura, como dizem os historiadores, mas tinha muita coragem. Ele não quis olhar se ele poderia ser morto, o que iria lhe acontecer. Daí por isso que Paulo agora ele registra o capítulo 6 do seu livro dos Efésios, ou dessa carta aos Efésios, e ele está preso em Roma. E ele preso em Roma, ele não resiste, e entre o ano 60 a 62, ele termina a carta de Éfeso, escreve ela, termina ela e endereça aos Efésios. E quando ele endereça aos Efésios, ele termina esta carta justamente no capítulo 6, e ele vai dizendo algo. E quando Paulo termina, ele vai dizendo algo a partir do verso 10: as armaduras de Deus. Na Bíblia, Paulo é o único homem que teve a audácia, a coragem, a ousadia, a experiência de abrir a boca e dizer assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo tinha experiência em guerras. Paulo, antes de ser crente,
pedia carta aos maiorais para acabar com cultos, para destruir os cultos. E ele agora começa a dizer assim: eu já sei e já estou experimentado. Eu sei muito bem o que é passar momentos bons e momentos ruins. Já passei fome, já sofri naufrágio. E a Bíblia diz que nesse naufrágio que Paulo faz menção, Paulo diz que o navio virou e ele ficou preso ou seguro em cima de alguns destroços. E os companheiros diziam assim: nós vamos morrer. Paulo dizia: não, nós vamos ficar vivos. 3 dias em alto mar, ninguém morre. E Paulo diz: fica todo mundo em paz. Quando ele chega na areia, fora da água, faz uma fogueirinha, a víbora vai lá e quando ele pega um galho para botar no fogo, ela no dedo. E aí quem estava próximo ficou de fora rindo, porque uma víbora mordeu alguém. E quando ele puxa a mão, ela vem pendurada na mão e ele sacode e ela cai para lá. Todo mundo olhando para ver Paulo morto, porque ela era perigosa e venenosa. E aí passa algumas horas e Paulo continua vivo. Aquela ação que provoca em Deus uma reação de não deixar Paulo morrer. Aí Paulo agora não morrendo, todo mundo chega próximo dele e diz assim: como é que dizem? Quem consegue resolver as coisas assim? Vidente. É um vidente. Aí Paulo aproveita que alguém chama ele de vidente e coloca Cristo na frente. E aí, tome-lhe Bíblia. O que resta disso? Conversão. Então Paulo foi alguém que Cristo usou como estratégia para que o Evangelho viesse difundir. Paulo é o único homem na Bíblia que consegue escrever 13 cartas. E você olha a Bíblia toda, ninguém conseguiu escrever o tanto que Paulo escreveu. E por que, pastor, que o senhor está rodeando para chegar em Efésios 6? Porque Paulo vai falar de armas de guerra. E quando nós vamos estudar direitinho, Paulo vai falando assim: fique firme nos dias da adversidade, calce os pés com o Evangelho da preparação da paz. Por que Paulo diz isso? Abra sua Bíblia que eu vou te mostrar algumas coisas rapidinho. Isaías, capítulo de número 52, verso de número 7. Quem achar rapidinho, lê para mim. Como são belos nos montes os pés daquele que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Naquela época, Paulo está falando de costume. Naquela época, quem levava o Evangelho teria que ir Calçado. descalço. Como é que está o texto? Como é que está o texto? O senhor leu? Os pés que anunciam boas novas. A referência de quem levava o Evangelho estava nos pés. Eis a razão porque Isaías, quando diz o texto, no capítulo de número 6, Isaías diz assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono, e os serafins voavam uns para o outro, dizendo: Kadosh, Kadosh,
Kadosh, que Kadosh quer dizer santo, santo, santo. Isaías faz referência dos umbrais da porta. Isaías disse que o séquito, que o ser que ele via estava vestido, enchia o templo. Isaías vai desmistificando algumas coisas que para nós é lição de vida e é pano de fundo para o texto que li. Porque um rei naquela época, quando assumiu o reinado, ele recebia uma veste chamada vestes reais. Quando Davi vai buscar a arca em Queriate, Crônicas capítulo 15, Davi é ungido rei e só consegue sentar no trono para reinar 15 anos depois. 15 anos depois que o óleo desceu na cabeça, ele ficou fugido, não teve mais paz. Se tu estiver pensando que aceitar o evangelho é algo para ter paz, eu falei isso semana passada aqui. Eu mostrei para vocês os intempéries da vida de quem decidiu seguir Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então o negócio não é nada fácil. Jesus disse: eu venci. Tem alguém que completa o versículo: e você vencerá. Eu não encontrei isso na Bíblia ainda, essa partezinha não tem. Mas Jesus disse: eu venci, dizendo a nós que nós também poderíamos vencer. Mas fazendo menção de um rei recebia uma veste real, que a sua veste vinha em cima do joelho. Quando ele sentava no trono, ele recebia uma veste chamada vestes reais. Quando ele ia para uma guerra, que ele ganhava a guerra, ele recebia lá na guerra, depois da batalha vencida, um pedaço de pano. E o pedaço de pano que ele trazia vinha com o nome do rei que ele havia ganhado a guerra. E era obrigatório ele emendar na ponta, ou na borda, ou na orla do seu vestido. Então o rei era conhecido se ele era temido ou não, se ele era valente ou não, se ele era bom de guerra ou não, pelo tamanho da sua veste. E naquela época, o camarada mais temido chamava-se Senaqueribe. O seu exército era 185 mil homens aparelhados para a guerra. Que quando ele faz uma ameaça a Josafá, Crônicas e Salmo 83, Asaf já começa a dizer assim: ó Deus, por que o Senhor se esconde justamente na hora da angústia? Porque quando a carta chega lá dizendo que ele vai invadir a cidade, o rei que estava lá, o texto diz em Crônica que o rei entra no quarto, se ajoelha para orar, e na oração de Josafá diz assim: ó Deus, está na sua Bíblia isso, tá? A oração de Josafá é essa: ó Deus, eu estou com medo. Por que Josafá estava com medo? Porque o exército de Senaqueribe, quando entrava em uma cidade, eles destruíam tudo. Então agora imagina o tanto de pano que esse moço tinha na orla do seu manto. Agora Isaías faz uma diferença. Isaías diz assim: o ser que eu vi, o seu séquito. Séquito quer dizer vestido ou veste. Isaías diz assim: a sua veste enchia o templo, vinha da porta até o trono que ele estava sentado. Sabe o que Isaías quer dizer? Eu não estou vendo qualquer rei, eu estou tendo a visão de um rapaz que já ganhou N batalhas. Eu não estou vendo qualquer pessoa. Aí Isaías diz assim: e uma nuvem, que nuvem quer dizer glória, também consegue encher o templo. Então Isaías está dizendo: eu não estou vendo qualquer ser. Para completar, Isaías diz assim: e os serafins tinham
Quantas asas? 6 asas. 2 asas cobriu o rosto. Com 2 asas cobriu os pés. E com 2 asas eles voavam. Alguém por aí disse que anjo tem asa. Eu nunca vi. E anjo não precisa de asa literalmente, porque asa é para dar velocidade. Não precisa. Então anjos são seres angelicais igual homens, que se fecharmos o olho ou abrir, ele tanto está aqui como tem uma velocidade que a ciência consegue dizer que essa energia que nós estamos usando aqui corre 360 km em 1 segundo. E se multiplicarmos 1 segundo por 1 minuto, 1 minuto por 60 minutos, 60 minutos se multiplicarmos por 1 hora, 1 hora por 24 horas, 24 horas por 30 dias, 30 dias por 12 meses, 12 meses que é um ano por 3.000 anos, não dá para comparar com a velocidade que a igreja será tirada da terra. Agora quem vai tirar a igreja daqui? Os anjos. A Bíblia diz que é num abrir e fechar de olho. Sabe o que é isso? Frações de milésimo de 1 segundo. Isso é a velocidade de um anjo. Agora deixa eu te mostrar mais um negócio bem forte de anjo, que eu sou invocado com esse negócio de anjo. É a próxima matéria do curso teológico aqui. Começa amanhã, né? Amanhã não, sexta. Angelologia, ciência que estuda os anjos. Agora pensa um negócio de maluco, de anjo. O exército de Senegal era tão poderoso. 185.000 soldados. É uma cidade de tamanho, mais ou menos, menor um pouquinho do que a Feira de Santana. Aí a Bíblia diz que meia-noite, Senaqueribe fez ameaça a Josafá. Josafá vai orar. E a oração dele é: Deus, eu estou com medo. As minhas pernas estão tremendo. A Bíblia diz que Deus chama um anjo só. Só um. E diz: desce lá. Josafá está orando e as pernas dele estão tremendo. Ele está me dizendo que está com medo. Desce lá. E a Bíblia diz que em menos de 5 minutos, um anjo só matou 185.000 soldados de Senaqueribe. Vê que velocidade é essa? Me diz que asa dessa velocidade para rodar uma cidade todo dia matando um anjo. E pense cá para nós o tamanho dessa espadinha. Se Isaías já consegue dizer que Deus é tão pequeno, Isaías capítulo 40, que Deus resolve um dia medir o céu a palmo, meu irmão. Se tomarmos o avião e subirmos aqui, cada vez que você sobe e olha, você enxerga céu. E a Bíblia diz que Deus tomou a medida dos céus a palmo. Que desafio! Que céuzinho pequeno e que mãozinha pequenininha de Deus. Aí Deus, para invocar mais ainda, disse assim: ainda segurou as águas do Mar Vermelho. Agora ele vai dizer o tamanho da mão dele. Na concha das suas mãos segurou as águas do mar. Eu que sou técnico em construção civil, consigo entender que quem tem concha é reta escavadeira, meu irmão. Agora pensa o tamanho de uma reta escavadeira que está nesse momento cavando ouro em alguns garimpos por aí. Vai em Minas Gerais para tu ver o tamanho de uma reta escavadeira, da concha de uma reta escavadeira. É quase do tamanho dessa casa aqui. Agora Deus disse que a mão dele é do tamanho de uma concha. E depois ele disse que vai medir os céus a palmo. Para deixar mais invocado, ele disse assim: eu cheguei em cima do globo da terra, e como eu sei que ele é redondo, eu decidi sentar e dar uma olhadinha lá embaixo. E a terra para mim é esse cabelo dos meus pés
Eu consigo colocar ela na palma da minha mão. Que conchinha. Para deixar mais invocado, ele disse assim: eu juntei o pó da terra em uma medida. Consegui medir o pó. Meu irmão, se a gente for lavar aqui, tem pó, tem. Ó, pó. E a Bíblia diz que Deus conseguiu juntar isso numa medida, e Ele sabe a medida do pó da terra. Aí, para deixar a gente mais viajando, Ele disse assim: ainda peguei os montes e outeiros e pesei na minha balança. Que balancinha? O que é isso? O tamanho do Deus que conseguiu nos trazer aqui. E é por isso que Paulo fala desse evangelho. Aí Paulo, para invocar em hebreu, disse assim: como ouvirão se não há quem pregue? Quando nós olhamos para Êxodo, encontramos Deus chamando Moisés e dizendo assim: ei, rapaz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Eu já falei isso aqui, que Deus só manda Moisés tirar a sandália. Primeiro pelo motivo, que vou voltar para o anjo, para comparar os pés descalços, a sandália de Moisés, e por que Deus disse 2 asas cobrir os pés. Aí Deus manda Moisés tirar a sandália, porque na sandália que Moisés estava, quando ele fugiu do Egito, ele foi descalçado na sandália, e na sandália tem um desenho, uma imagem do Deus Reusíris. E Deus não conhece outro Deus além dele. Deus diz: tira a sandália dos teus pés, rapaz. Tira esse diabo dos teus pés aí, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então fica descalço. Aí agora nós vamos encontrar os anjos cobrindo os pés, 2 asas cobrindo o rosto. Não significa asa, meu irmão. O rosto coberto, Isaías não conseguia escrever, porque naquela época não havia vogal, era só consoante. Era dicionário, era hebraico. Hebraico não tem vogal, só tem consoante. Aí Isaías não consegue escrever ou discernir o que ele está vendo. Então ele fala que viu os anjos cobrindo o rosto. Rosto coberto na Bíblia é sinal de reverência. Isaías quis dizer o seguinte: o ser que vi, ele estava em reverência. Quando um soldado passa por um sargento ou por um cabo, o que ele faz? Ó, fecha. Reverência. Quando você encontra um japonês saudando o outro, o que ele faz? Ó, baixa a cabeça. Os antigos, quando chegavam na casa de uma outra pessoa que usava um chapéuzinho, o que eles faziam? Tirava. O que é isso? Reverência. Isaías foi desvendando um negócio assim: o ser que eu vi, os moços que estão na frente dele estão reverenciando ele. Todo mundo de rosto coberto, 2 asas voando. Isaías quis dizer: eu sei que vi, estavam em serviço para lá e para cá, dizendo: Kadosh, Glória a Deus. Kadosh, Kadosh. Estavam trabalhando para lá e para cá, estavam de prontidão para servir a qualquer momento o ser que estava sentado. Aí Isaías diz: 2 asas cobriam os seus pés. Pés cobertos na Bíblia, meu irmão, e pé descalço na Bíblia é sinal de santidade. Isaías quis dizer: o ser que vi era santo. Os pés estavam
descalço. Quando João vai fazer referência dos pés de Jesus, ele diz: os seus pés são como latão reluzente, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não vê sandália, porque Jesus estava descalço. Aí agora Isaías diz que quem levava, quem importava, quem transmitiu o Evangelho tinham que ir descalço, porque essa era a referência de quem tinha humildade. Quando os homens aparecem pregando, até alguns anos atrás, quando o povo saía de porta em porta pregando o Evangelho, o povo olhava para as sandálias para ver se havia algum restício de simplicidade. Alguém olhava para saber se aquela pessoa era humilde ou não. Então para onde eles olhavam? Para os pés. E quando alguém chegava na cara de alguém naquela época, quem lhe recepcionava teria que vir com a bacia, com a toalha, colocar a bacia, agachar-se e lavar as poeiras justamente dos pés. Se alguém batesse na porta e o dono da casa viesse com a vasilha, ele estava dizendo assim: és bem-vindo em minha casa, entre, que eu vou lavar as poeiras dos seus pés, vou colocar os seus pés dentro da água para você relaxar. Aí agora, por essa razão, Paulo escreve falando justamente do Evangelho e calça os pés com o quê? Com o Evangelho da paz. Paulo está falando de um sapato de 300 reais, de um sapato que os pregadores calçam aí, que o bico vira assim, né? Que eles fazem questão de disputar o sapato. Paulo não está falando disso. Paulo está falando de um evangelho simples. Aí Paulo diz ainda, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Paulo fala, abra para mim, Romanos capítulo 11 e verso 25. Lê primeiro 6,16 de Efésios. 6,16. Efésios 6,16, onde nós lemos. Quem pode ler? Está aberto na minha Bíblia, mas eu quero que você leia. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pronto. Paulo está falando novamente de uma guerra. Quando vocês vão estudar o escudo de um guerreiro daquela época, o escudo dele era encharcado de água. Pode observar lá, pode estudar. Era encharcado de água. Aí Paulo fala sobre os dardos inflamados de quem? Do maligno. De quem vai disparar a arma. Então geralmente quem ia para um combate naquela época, que disparava uma arma, um soldado, a sua flecha na ponta dela vinha fogo. E aí por que o escudo era encharcado de água? Porque quando a flecha batia no escudo, a primeira coisa que ela fazia era apagar o fogo. Apagava o fogo e o escudo segurava, porque a tendência do maligno era jogar fogo e incendiar aquilo ali. O que Paulo está dizendo?
Vocês precisam de escudo com água. Agora vamos falar de água. Quando nós estudarmos paracletologia ou pneumatologia, que é a ciência que estuda a pessoa do Espírito Santo, nós vamos entender que o Espírito Santo também é água. E aí, João já faz referência disso antes de falar de Jesus. Ele diz assim, ó, após mim vem um que é mais poderoso do que eu, me agachando, não tenho condições de desatar a correia das suas sandálias. Tem que falar alparcas. Aí agora ele faz uma citação do Espírito Santo depois. Ele diz assim, ó, e o Espírito Santo tem uma pá, e com esta pá ele limpa toda a eira. Aí nós aprendemos, quando estudamos bibliologia, sobre o batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo e batismo pelo